Mas aí depois é o seguinte, se vocês não estiverem entendendo o que está acontecendo, aí vocês... Não, não é isso não. Aí vocês me chamem aí no chat, né? E tudo mais. Deixa eu ver aqui se... Vamos abrir aqui. Vocês estão vendo aí o slide? Ou sou só eu que estou vendo? Oh, maravilha. A galera está vendo o slide. Daniel. Diga. Diga, posso só dar um Conrado. recadinho? Oi? Posso só dar um recado para todo mundo? Pode, claro. Não, é porque assim, eu estou muito interessado aí em estabelecer contato com essa galera que está chegando agora. E aí eu observei lá na nossa tabela de presença que muitos que chegaram há 2, 3 semanas atrás têm vindo sempre agora, né? Então, acho que é especialmente importante aí explicar para a galera que desde o início do semestre temos dado aula, eu, o Daniel e a Andressa juntos, né? E além dessas aulas que a gente está preparando aqui para vocês 2 vezes por semana, nas terças e sextas-feiras, além disso, a gente também está preparando para vocês o material, sempre juntos, a gente tem ciência do que está lá, uns com os outros, beleza? Então, a gente pede para que vocês recuperem todas as atividades, os materiais, na medida do possível, da forma como vocês conseguirem, e entrem em contato com a gente, para vocês retomarem, para vocês entenderem as discussões, assistam, além disso, da plataforma, além dessas aulas aqui, a gente tem postado para vocês algumas atividades que ainda estão abertas, que vocês podem fazer, e que a gente fica muito feliz que vocês façam, beleza? E, além disso, a gente ainda está disponibilizando esses vídeos para vocês aí no YouTube, e a gente espera também que vocês utilizem esse material para complementar e para acompanhar o processo. E claro que a gente sabe que a gente está falando apenas para aqueles que já têm condição de acessar tudo isso. E muito tristes com o fato de que muitos ainda não conseguem acessar. Beleza? Então, um abraço aí para todo mundo. Boa sorte aí, Daniel. Boa aula. Como sempre, sua aula é sempre maravilhosa. Vou ficar aqui com o meu microfone desligado para não te atrapalhar. E aí, também para tentar aprender ao máximo. Vou usar meu caderninho, minha caneta aqui para anotar tudo, tentar fazer um resumo legal de cada slide, tentar criar um início, meio e fim, como a Andressa falou para a gente nas últimas aulas, né? Tentar fazer esse registro aí do início da aula, do meio da aula e de como a aula termina, onde o professor quis chegar, onde ele conseguiu me levar, beleza? Boa sorte para todo mundo. Beijo. Massa, valeu, Conrado. Professor, esse material aí na tela é uma revisão do que foi falado na terça? Sim, uma revisão do que foi falado na terça. E aí, até segunda-feira eu vou disponibilizar a aula, né, de terça, para quem quiser assistir. Né? Foi uma aula longa, mas foi bem conversada, né? Foi bem conversada. Eu tenho uma pergunta. Diga, Marcela. A professora Andressa falou para a gente disponibilizar os nossos resumos. A gente pode, no WhatsApp dela mesmo? Pode estar enviando, eu envio para o Daniel, que é meu professor. Eu não entendi, Marcela. Pergunta de novo. Os resumos, você falou para a gente enviar para você, na época do SUS ainda. Esses resumos, eu envio para o Daniel, que é meu professor, ou envio para a Andressa? Não tem problema. O que você preferir. A gente está aqui em galera, entendeu? Se você preferir mandar para mim, para o professor Daniel, fica... Assim, a verdade, gente, é que tem os professores oficiais da escola para fazer a parte oficial da escola. Mas, na prática, nós 3 somos professores de vocês 3. Isso. De vocês 3, não, de vocês, nós 3 somos professores de vocês todos. Isso. Você escolhe. O melhor foi que a Andressa se confundiu lá. Nós 3 somos professores de vocês 3. Aí eu aqui, isso, exatamente. Não, é de todos, viu, gente? Nós somos de todos. Então, qualquer um pode corrigir e dar o feedback do seu resumo, viu? Essa coisa do professor de cada sala é só simbólico, né? A gente está fazendo tudo junto, porque
nesse ambiente online, não faz diferença, né? Então, e é bom que a gente une as forças aqui, tipo um super time de professores, como se fossem os Vingadores dos professores, a Liga da Justiça, mais o LeBron ali. Então é isso, viu, gente? Sintam-se à vontade para produzir. A tristeza vem quando ninguém produz. Quando as pessoas produzem, aí vem a alegria. Então vamos embora. Gente, eu vou passar bem rápido nesses slides aqui. A aula passada foi bem conversada, né? Perguntando bem lentamente se vocês estão entendendo e tudo. Daniel, acho que a Michelle quer falar aí, acho que ela levantou a mão. Levantou a mão, diga aí, Michele. Professor, não seria melhor abrir uma aba na plataforma para postar os nossos resumos? Pode ser, ué. Vamos abrir uma aba. Eu posso abrir lá. Eu vou Seria abrir bem lá melhor. e aí eu coloco lá uma atividade e todo mundo pode mandar por lá. Pode ser, boa ideia. Obrigada, professora. Porque para mim eu acho mais organizadinho. Eu também acho. Eu vou mandar por... Mas, assim, se alguém específico quiser mandar por WhatsApp, desse grupinho aqui, a gente aceita. O que eu não gostaria era de receber 200, 400 atividades pelo WhatsApp. Eu acho que eu ia me embananar. Mas nós somos 20, tá? Então, fique à vontade. Mas eu vou abrir a plataforma. Ok. Ótima ideia. Então, vamos lá, gente, fazer uma breve revisão do que aconteceu na aula passada e avançar um pouquinho, né? Vamos lá. Então, a gente viu, gente, o que é conhecimento. Aí, esse foi o conteúdo da aula de terça, né? O que é conhecimento, tipos de conhecimento, senso comum, conhecimento religioso, filosófico e científico, né? Mas antes de ir para os tipos, a gente interpretou essas imagens, né? Algumas pessoas aqui da sala viram um cálice aí nessa imagem, né? Outras pessoas viram pessoas, uma olhando para a outra. Então, assim, isso é um cálice ou é uma pessoa olhando para a outra, né? Muita gente nessa imagem viu um coelho, muita gente viu um pássaro, né? Esse é um pássaro ou um coelho. Já aqui, a maioria das pessoas viram um cavalo, mas algumas viram um sapo. O que isso quer dizer, gente? Que existe um mundo fora da sua mente, né? Um mundo lá fora, que é um mundo material, e existe um mundo dentro da sua mente, beleza? E eles estão convivendo os dois ao mesmo tempo, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Será que tem como eu descrever exatamente o mundo exterior com precisão, com exatidão de 100%? Não tem, né, gente? Não tem como você descrever o mundo exterior com precisão de 100%. Por quê? Porque necessariamente qualquer informação que você receber do mundo exterior vai ter que passar pelo filtro dos seus sentidos, né? Vai ter que passar pela sua interpretação. Então, gente, o conhecimento é essa mistura de realidade com interpretação, né? É realidade com interpretação. Como você interpreta a realidade, ou como você gostaria de ser a realidade. Então, a ideia é a seguinte, gente. Quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais diferente é essa interpretação aqui, essa relação entre realidade e interpretação, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais a realidade pode influenciar na sua interpretação e mais a sua interpretação pode influenciar na realidade, né? Então a sua vida fica mais rica, né? Porque quanto mais interpretações você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais rica é a sua interpretação e mais próximo você está da realidade. Se tiver alguma dúvida, gente, só falar aí no chat que alguém me dá o toque ou pode me interromper no áudio aqui, né? Então vamos lá, teve isso. Então, gente, os tipos de conhecimento, né?
São vários, né? Mas a gente falou na aula de terça de 4. O primeiro, gente, é o senso comum, beleza? O que é o senso comum, né? Quem é que nunca ouviu essa frase aqui, ó? Sair sem casaco pode te deixar gripado. A mãe de todo mundo já falou isso para alguém, ou o pai, ou algum familiar, né? E aí, é verdade ou é mentira? A gente viu que é verdade, né? E escutar música alta prejudica a sua audição. Todo mundo já ouviu isso, né? Do seu pai e da sua mãe. Será que é verdade? A gente descobriu que é verdade. E aí veio, ó, a próxima informação. Ver TV de perto prejudica a visão, né? E o que vale para celular também, né? Então, muita gente aqui na sala, a maioria eu diria, achava que era verdade, mas na verdade não é. Inclusive, você ver TV de perto e ver o celular de perto pode dar um monte de coisa, que depressão, uma porrada de coisa, mas prejudicar a visão não prejudica, né? E passamos aqui para o último exemplo. A manga com leite causa indigestão, né? Algumas pessoas acreditam que sim e outras que não. Hoje em dia, né, a maioria das pessoas sabem que isso é um mito, né? Mas nem sempre foi assim, né? Ainda é um mito muito famoso na nossa sociedade. O que eu quis dizer com esses exemplos, né? Que você aprendeu essas coisas porque a sua mãe, os seus familiares, os seus conhecidos pesquisaram esses assuntos? Não, não foi. Você aprendeu essas coisas porque os seus familiares, seus amigos e conhecidos desenvolveram algum critério de validação desses conhecimentos? Eles pesquisaram para ver se era verdade mesmo? Não, não foi. Você aprendeu essas verdades da manga com leite, de sair com casaco, independente de ser verdade ou mentira, só pelo fato de você ter convivido com outras pessoas, mais nada, né? Só porque você conviveu com outras pessoas, né? Só pelo fato de conviver com outras pessoas, você aprende um monte de coisa. E nesse balaio aí, da convivência com outras pessoas, tem um monte de informação. Algumas são de qualidade, outras não são. Algumas são importantes, outras não são. Mas na prática, gente, 70% ou mais de todas as coisas que a gente aprende na vida vem do senso comum. Que são coisas que você aprende só pelo fato de você estar convivendo com outras pessoas e pronto, né? Não tem nenhum critério de qualidade necessariamente, né? Não é necessariamente informação boa, não é necessariamente informação ruim, é informação que você ganha só de estar convivendo com outras pessoas. Isso é a maioria das informações que você absorve na vida. Então esse, gente, é o senso comum, beleza? Já ao passar. O segundo, gente, é o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso, ele já tem mais critério do que o senso comum, né? Para ele existir, precisa ter mais condições que o senso comum. E a condição principal para o conhecimento religioso existir é a fé, né? Que é um tipo de crença, né? Nem todas as crenças são fé, né? Por exemplo, que nem o exemplo que eu dei na aula passada. Imagina que você tem a crença, né, ou seja, você acredita, você tem a crença que a sua mãe, tipo novela mexicana, né, que numa novela mexicana, a mãe da protagonista não é a mãe biológica dela. Você acredita vendo a novela nisso. Ó, é isso que vai acontecer. A mãe da protagonista não vai ser a mãe dela na vida real. Né? Aí você tá vendo um capítulo da novela e aí de repente se revela a verdade. Que a mãe da protagonista na história é realmente a mãe biológica dela. Só que ela não queria assumir que era a mãe biológica.
e tudo mais, então essas coisas de novela mexicana. Então você tinha aquela crença de que a mãe da protagonista da novela não era a mãe real dela na história. Mas aí, quando se revelou, vamos dizer assim, a verdade, você abandonou essa crença. Por quê? Porque a maioria das crenças, elas estão sujeitas a evidências no mundo, né? A maioria das crenças depende de comprovação ou da sua experiência no mundo. Já a fé, não. Se você for na igreja e rezar para o seu pai ganhar mais dinheiro e ele não ganhar, você continua acreditando em Deus. Se você rezar, pedir, implorar para Deus falar com você em sonho e ele não falar, você vai continuar acreditando em Deus. Por quê? A fé não depende de evidências de comprovação no mundo, né? A fé é a crença que não pode ser observada, comprovada ou deduzida. Entendeu? Então, a fé é uma crença em manifestações, em realidades que não estão neste mundo que a gente vive. Logo, você não pode provar que Deus existe com uma equação, né, que nem o povo fala aí. Não sei o quê. Não, isso, inclusive, deturpa o que é a verdadeira natureza de Deus, né? Porque ele é um criador desse mundo que é de outro mundo, né? Então, na verdade, ele valoriza a sua devoção pela fé que você tem nele, né? Não pelas provas da existência dele, né? Então, a fé, ela independe de você poder provar ou não provar alguma coisa, certo? Observar ou deduzir alguma coisa. Então, o conhecimento religioso, para ele existir, tem que ter fé. Beleza? Ele é baseado na fé. O pré-requisito do conhecimento religioso existir é a fé. O próximo conhecimento, gente, é o conhecimento filosófico, né? E o conhecimento filosófico, para ele existir, ele tem que ter coerência lógica. Beleza? O que significa isso? Aí, ó, premissa 1. Toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Premissa 2. Professora Andressa é aluna do Chicão. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Como muito bem disse a professora Andressa na aula passada, pense nisso como uma equação matemática, né? Pense na construção lógica das coisas como uma equação matemática. Se toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã, e professora Andressa é uma aluna do Chicão, logo eu posso concluir que a professora Andressa come batatas cruas no café da manhã. Não é necessariamente verdade que toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Beleza? Não é necessariamente verdade que a professora Andressa é aluna do Chicão. Mas se eu levar em conta essas afirmações, eu posso concluir que a professora Andressa come batatas no café da manhã. Né? Essa afirmação ela pode não ser totalmente verdadeira, mas ela tem coerência lógica entre as premissas e a conclusão. E para que serve isso, gente? Para que serve a lógica? Foi a primeira ferramenta que o ser humano desenvolveu, né, para descobrir se um argumento é coerente ou não é. Porque através da lógica, você não tem como saber se uma afirmação é necessariamente verdadeira. Mas às vezes tem como você ver se ela é mentirosa. Por exemplo, aqui, ó. Premissa 1. Toda estudante do ensino médio já esteve em uma sala de aula. Beleza? Toda estudante do ensino médio já esteve em uma sala de aula. Premissa 2. Marcela é estudante do ensino médio. A conclusão correta para essas premissas seria Marcela já esteve em uma sala de aula. Mas, gente, e se a conclusão for Marcela nunca esteve numa sala de aula? Se a conclusão for daqui, ó, Marcela nunca esteve em uma sala de aula, né? Aí eu vou saber que alguma das
que a conclusão ou alguma das premissas anteriores é mentirosa. Porque se Marcela nunca esteve em uma sala de aula, ou ela não é estudante do ensino médio, né? Ou é mentira que todo estudante do ensino médio já esteve em uma sala de aula. Então, se a conclusão não estiver coerente com as premissas, a gente já sabe que não é verdade. É por isso que muita gente por aí, por exemplo, que nem na CPI atualmente, muita gente está pegando a galera na mentira. Por quê? Porque a galera fala coisas que contradizem coisas que eles falaram antes. Não precisa nem você investigar a vida dele lá e saber o que ele está fazendo tal dia, tal hora. Não, se ele fala uma coisa, depois ele fala uma coisa que contradiz completamente uma coisa que ele falou antes, é porque ele está mentindo, né? Alguma das duas afirmações que se contradizem estão mentindo. Ou são mentirosas, né? Então, o conhecimento filosófico, para existir, precisa de lógica, beleza? O conhecimento filosófico, para existir, precisa de lógica. E, por último, gente, a gente tem o conhecimento científico, né? A diferença do conhecimento científico para todos os outros, e o que o torna, assim, mais confiável, né? É o fato de que tudo que a ciência afirma precisa ser comprovado. Nada que a ciência afirma pode não ser comprovado. A ciência tem que comprovar tudo o que diz, né? Aí eu trouxe essa história aqui, né, do Isaac Newton, né, que ele estava sentado debaixo da macieira, aí caiu uma maçã nele e aí ele pensou na lei da gravidade, né? Muita gente já me contou essa história aí, mas essa é uma história mentirosa, porque a ciência ela não é construída por pessoas brilhantes, assim, que acontece um acaso na vida delas e elas descobrem tudo sobre o mundo. Não, a ciência é trabalho duro, gente. A ciência é trabalhosa, a ciência é trabalhosíssima. A maçã cair na cabeça de alguém, que não é uma história verdadeira, tá? Pode até ajudar uma pessoa a descobrir alguma coisa, né? Mas a ciência ela tem que respeitar um método científico. Esse método ele tem que ser observado em qualquer pesquisa científica. O primeiro passo só, que é a tal da maçã, que é a observação do mundo, a observação dos fenômenos que estão acontecendo à sua volta, né? E esses fenômenos você não vai saber explicar todos, então eles vão despertar a sua curiosidade, né? Esses fenômenos aí vão despertar a sua curiosidade. Uma vez que você tem essa curiosidade, você começa a refletir sobre as coisas que te deixaram curioso, né? Ou curiosa, você começa a refletir ali, por que aquilo acontece? Eu não estou entendendo, não estou compreendendo. E daí você elabora uma hipótese, porque aí você começa a pensar em várias explicações. Ah, isso acontece por causa disso. Não, não é. Ah, isso acontece por causa daquilo. Não, também não pode ser. Isso acontece por causa daquilo outro. Ah, isso aí até pode ser, viu? Então essa aí vai ser a minha hipótese, porque é uma hipótese que tem lógica e que é plausível, né? Mas não necessariamente é verdadeira, porque ainda não foi comprovada, beleza? A hipótese ainda não foi comprovada. Então começa a experimentação, meu povo, começa a ciência, né? O povo começa a experimentar, e pesquisar, e testar, até a exaustão, para ver se aquela hipótese pode ser verdadeira. Próximo passo, gente, é a publicação da conclusão e dos resultados que você atingiu. Necessariamente tem que ser resultados positivos, que provam que a sua hipótese é verdadeira? Não. Pode ser o resultado que a sua hipótese era falsa. Mas aí você tem que publicar mesmo assim. Para quê? Para que outras pessoas não percam, elas possam testar e não percam tanto tempo refazendo uma pesquisa que deu errado lá, né? Foi a sua. Então,
a ciência ela não vive de resultados positivos e de grandes descobertas que nem a gente vê lá nos filmes do Homem de Ferro, né? Que é tipo assim, o cara lá no meio do deserto com um monte de sucata, ele vai lá e não. A ciência ela precisa de muito investimento, ela precisa de muito tempo, muito trabalho, né, para que ela produza resultados. E os resultados nem sempre são uma máquina maravilhosa ou uma descoberta maravilhosa. Às vezes o resultado é mostrar que a sua hipótese estava incorreta, né? Ou que a sua hipótese não deu os resultados que você gostaria. E aí a gente vem para o 6, que esse passo número 6, às vezes as pessoas não falam, mas é o que torna a ciência um conhecimento tão confiável. Por quê? Porque mesmo que você tenha chegado num resultado positivo e numa teoria amplamente aceita dentro do universo da ciência, as pessoas vão tentar provar e tentar achar furos na sua teoria pro resto da vida. É por isso, gente, que a ciência é tão confiável. Ela está sempre buscando os erros dentro das suas próprias teorias, dos seus próprios paradigmas. Sempre está buscando o erro o tempo todo, porque só assim você consegue evoluir, não é? As outras formas de conhecimento não têm compromisso com estar errada. A ciência tem compromisso com estar errada. Quando ela está errada, ela admite e se move para frente, entendeu? Tentando buscar outras hipóteses para explicar o mesmo fenômeno, né? Então, quando uma conclusão científica é alcançada, ela vai ser posta à prova para o resto da vida. Enquanto houver ciência, as hipóteses serão testadas. Professor, mas a gente aprende o Newton até hoje. Pois é, mas o Newton é questionado até hoje, a teoria, né, da gravidade. Ela é posta a teste e questionada até hoje. Inclusive, para certas aplicações, as pessoas nem usam mais o Newton, e para outras, sim. Então, essa é a natureza da ciência, né? O eterno questionamento. Por isso ela é tão confiável. Então, para haver conhecimento científico, tem que ter comprovação. É a única forma de conhecimento que precisa necessariamente de comprovação. Beleza? Então, gente, agora, alguém não entendeu aí, até agora, o que aconteceu? Alguém tem alguma dúvida sobre essa revisão em hipervelocidade que eu trouxe? Não? Beleza, beleza. Então, gente, para a gente evoluir agora no assunto, a gente tem que ter os conteúdos da aula passada, né? A gente tem que ter os conteúdos da aula passada bem na cabeça. Eu vou conversar com vocês, mas para vocês saberem me responder, vocês vão ter que saber o conteúdo da aula passada, beleza? Vou até botar aqui para ver quem é que está online, né? Michele, você veio na aula passada? Não, professor, na verdade, eu nunca venho nas aulas das terças porque eu tenho curso justamente no horário da escola. E meu curso é pagado, então não tem como eu ficar cancelando a aula. Entendi. Então eu vou conversar com você mesmo. Vamos lá. Tá bom. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, né? O método científico, ele não surgiu do nada, sabia, Michele? Não foi uma coisa aleatória que a ciência criou para a própria ciência existir. A ciência precisou que outro conhecimento criasse a metodologia. E a metodologia precisava seguir estritamente, rigorosamente, as leis da lógica, né? Então, qual foi a forma de conhecimento que gerou, que criou a metodologia científica, daquelas que eu citei anteriormente? Veja bem, ó, a metodologia científica teve que seguir rigorosamente as leis da lógica. Então, qual foi a forma de conhecimento que criou a metodologia científica? Seria o conhecimento científico? Não, o conhecimento científico é o resultado, né?
É o resultado. Você sabe qual é? Vamos lá voltar, então, para a nossa revisão. Ó. Vamos voltar aqui para a nossa revisão. Ó, vamos voltar, 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 vamos voltar. Aí, ó, gente. Opa, vamos aqui. Ó. O senso comum para existir basta convivência. É um conhecimento para você adquirir, basta conviver com outras pessoas. Beleza? O conhecimento religioso, ele precisa de fé, ele precisa ser construído na fé. Então, para ele existir, as pessoas precisam ter fé. Beleza? O conhecimento filosófico, para ele existir, precisa existir a lógica, as pessoas têm que seguir as leis da lógica, beleza? E o conhecimento científico, para existir, precisa haver comprovação. Tudo que a ciência fala precisa ser comprovado. Beleza? Então, vou refazer a pergunta aqui, ó. Michele, me diga aí. Ó. A ciência, ela não criou a própria metodologia, beleza? A ciência, ela não criou a própria metodologia. Essa metodologia, ela foi criada por outra forma de conhecimento, né? Por quê? Porque a metodologia científica, para ela ser válida universalmente, ela tinha que seguir as leis da lógica. Beleza? Ela tinha que seguir as leis da lógica. Então, que forma de conhecimento que criou, que arquitetou a metodologia científica? Você sabe dizer, Michele? Tá aí, Michele? Estás aí? Acho que o conhecimento filosófico, exatamente, o conhecimento filosófico, certo? Porque o conhecimento filosófico desenvolveu formas de se manter a coerência através de um argumento, beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui quem aqui pode conversar comigo pelo áudio, porque quando a gente conversa pelo chat, às vezes fica muito demorado. Oi? Só uma dúvida, então. Nesse caso, todos esses slides que o senhor passou, eu diria que uma coisa vai influenciar a outra, certo? Para comprovar uma outra. Uhum. O senso comum foi a primeira forma de conhecimento que existiu, né? Que basta você conviver com outras pessoas, né? Só que também as pessoas sempre tiveram fé, né? Não existe registro de cultura humana em que as pessoas não tinham uma crença no desconhecido, né? Uma crença em outros mundos, né? Ou pelo menos outros entes, outras experiências que estão além do que foi observado por elas, né? Então, desde a construção mítica até a construção religiosa, sempre houve fé, né? Então, o senso comum e a fé são conhecimentos muito, muito próximos, né? A lógica já é um conhecimento mais formal, que surgiu só... existia resquícios de lógica muito antes ali na região da... Mas a filosofia clássica, como a gente conhece, o conceito de lógica como a gente conhece, foram surgir na Grécia Antiga, né? Então, a humanidade tem aí 10 mil anos, né? A lógica tem aí uns 2.000, né? E aí, por sua vez, o conhecimento científico, né? Com metodologia, como a gente conhece, há quem diga que as pessoas já faziam ciência lá na Grécia Antiga, né, e tal, principalmente astronomia, essas coisas,
Só que a metodologia científica ela só foi sistematizada, né, tem no máximo 300 anos. Né? Você já viu o tanto que mudou a humanidade, né? Sim. Daniel, Oi. só para ajudar a Michele, eu queria fazer uma complementação rapidinho. Faça aí. Não, só que, assim, na verdade, Michele, é difícil dizer até o que surgiu primeiro. Se foi a religião ou a sociedade. Se foi o conhecimento ou se foi a sociedade. Eu acho que tudo surge junto ao mesmo tempo, sabe? Porque desde que os homens estão lá vivendo juntos, desde o primitivismo, da primeira modo de produção aí que a gente tem registro, que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando justificar as coisas do mundo que são possíveis de observação e que estão ao nosso alcance, ao alcance do nosso olfato, do nosso tato, do nosso paladar, mas também tentando justificar as coisas que não estão ao alcance disso tudo. Então, já foram criadas, eu gosto de falar das narrativas fundadoras. Eu acho que a primeira grande forma de conhecimento é uma mistura de tradição, religião, ciência, misticismo, uma série de coisas que tentam criar formas para o homem, o ser humano, poder se situar no mundo dele, lidar com o conhecido e o desconhecido. E também, sempre o conhecimento é uma esfera de poder e de disputa. Então, entre aquele que sabe e o que não sabe também é aquilo que é sabido. Então, dentro daquilo que se considera sabido, sempre tem aqueles que são os detentores e os que estão excluídos desse saber. Então, hoje mesmo, a ciência é um fato que a ciência faz parte do nosso mundo, mas ela não é acessível da mesma maneira a todas as pessoas. Então, isso gera uma disputa entre os que sabem e os que não sabem. E também isso acaba marcando funções e papéis que a gente desempenha na sociedade. Então, a partir daquilo que eu sei, também isso orienta aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, a forma como eu me comporto, e a forma como o meu grupo se comporta, e assim por diante. Então, eu acho que é muito legal, ao falar de conhecimento, a disputa entre esses distintos tipos de conhecimento que o professor Daniel tem apresentado, mas também a disputa entre os que dominam esses conhecimentos e os que não os dominam, porque é isso que a gente está fazendo até hoje. É por isso que religião, dentro de uma crença, pode não ser discutido, mas fora dela a gente coloca em discussão, porque existem outros conhecimentos que competem pelos mesmos, pelas mesmas coisas, que é o nosso cotidiano, a nossa realidade. Beleza? Tranquilo, professor. Agora está mais claro. Então, vamos que vamos, gente. Vamos lá, gente. Então, gente, foi a filosofia que forneceu a base teórica, lógica, né? Uma estrutura coerente para que a gente desenvolvesse a ciência. E, inclusive, nisso se inclui a matemática, que nem a gente falou na aula passada. A matemática é um sistema lógico que é proveniente da filosofia. Então, a matemática, em sua origem, é um ramo da filosofia, né? Então, muitas das ciências usaram a linguagem da matemática para fazer pesquisa, né? Todas as ciências exatas, inclusive, são ciências que usam a linguagem matemática, né, para estabelecer seu método e suas técnicas de pesquisa. Ou seja, os cientistas se comunicam através da linguagem da matemática, né? Que é uma linguagem lógica, né, que surgiu da lógica, né, da filosofia, né? Então, um dos principais filósofos e idealizadores do método científico, como a gente conhece hoje, é esse rapaz aqui, ó, René Descartes, beleza? E foi ele que estabeleceu, gente, aquela lógica que eu usei de exemplo na aula passada. Como assim, professor? Ó, aqui, ó. Chegamos de novo a esse exemplo. Alguém quer conversar comigo aqui? Vamos ver, quem quer conversar comigo? Vamos ver quem está aí, para a gente conversar. Aqui a Emily é tímida, eu não gosto de conversar, não. Isabelle, tá aí, Isabelle? Eduardo.
Eduardo. Luciana, Luciana, Ana Rafael. Clara. Rafael conversou comigo também, né, Rafael? Acho que o Eduardo, cadê Eduardo? Consegue abrir o microfone, ligar a câmera, ou então mandar um oi pelo chat? Eu não vou ficar falando sozinho, não. Se esse negócio de ficar falando sozinho, ainda mais na pandemia, bicho. Não, esse negócio de ficar falando sozinho, eu não falo, não. Isabelle tá aí, Isabelle? Isabelle não quer. Alguém vai ter que conversar comigo. Você pode abrir o áudio, Isabelle? Oi. Aê! Não, esse não vai ser bom. Muito bem, Isabelle. Você não deixou seu professor falando sozinho, né? Ainda mais nessa pandemia, muito deprimente, cara, ficar falando sozinho. Isabelle, vamos ver se você consegue resolver essa equação matemática. Eu já dei a cola dela, né? Na nossa revisão. Ó, premissa 1. Toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Vou ler de novo. Premissa 1. Toda aluna do Chicão, que você se inclui aí, ó, come batatas cruas no café da manhã. Ignore se você acha que é verdade isso ou não. Só quero que você resolva esse problema aqui para mim, ó. Premissa 2. Professora Andressa é aluna do Chicão. Repetindo. Premissa 2. Professora Andressa é aluna do Chicão. Que conclusão eu posso chegar, Isabelle, levando em consideração essas duas premissas anteriores? Ó, vou ler de novo. Toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã. Professora Andressa é aluna do Chicão. Logo, Que ela come batatas cruas no café da manhã. perfeito, gente. Perfeito, maravilhoso. Então, gente, perceba bem, ó. Perceba bem o que aconteceu aqui. Eu fiz a primeira premissa que eu apresentei. Isabelle, me diga aí. Ela foi uma afirmação pequenininha, assim, falando de uma pessoa, ou uma afirmação grande, falando de muitas e muitas pessoas? Afirmação grande. A segunda premissa que eu botei foi uma afirmação pequena falando de uma pessoa, ou uma afirmação grande falando de muitas e muitas pessoas? Afirmação pequena. Oh, maravilha. Então, eu parti de uma afirmação grande para uma afirmação pequena, ou eu parti de uma afirmação pequena e fui para uma afirmação grande? Uma afirmação grande para uma pequena. Exatamente. Então, você buscou alguma das leis do universo, que são bem abrangentes, né? Tentou aplicar para uma pessoa e chegou numa conclusão, beleza? Só que essa afirmação aqui, ela não é necessariamente verdadeira, porque não necessariamente todas as alunas do Chicão comem batatas cruas no café da manhã. E não necessariamente a professora Andressa é uma aluna do Chicão. Ela pode ser, né? Porque ela contestou a minha tese na aula passada. Mas ela disse que também. Eu respeito a posição dela. Mas assim, tem como eu pesquisar se toda aluna do Chicão come batatas cruas no café da manhã? Sim. Tem como eu pesquisar se a professora Andressa é aluna do Chicão? Sim. Então, na verdade, é assim que faz a ciência, segundo o Descartes tinha falado. Ó. Você parte de uma afirmação gigante, eu já trouxe aqui um exemplo mais científico. Ó. Todo metal conduz eletricidade. Premissa 1, ó, bem grande, falando de todos os metais. Ó. Aí depois eu vou para um caso mais pequeno. Ferro é um metal. Qual é a conclusão que eu cheguei, Isabel? Ferro conduz eletricidade. Maravilha. Então, a ciência, segundo o Descartes, ele via a ciência dessa forma. Você tenta descobrir quais são as leis que regem o universo, beleza? Você tenta supor ou descobrir quais são as leis que regem o universo, o movimento de todas as coisas, as relações sociais, tudo. Você tenta descobrir essas coisas abrangentes que regem a vida dos elementos pequenos, das pessoas pequenas. E aí, para saber se essa lei que você descobriu é verdade, você vai testando nas pessoas individualmente, para ver se ela está correta. Então, gente, esse é chamado... tem hora que eu não passo, ó.
o método dedutivo. Eu botei aqui a imagem de alguém fazendo agachamentos para a gente ter uma visão mais gráfica do que Descartes queria falar. Ó, você parte de cima e vai para baixo, beleza? Você parte de uma afirmação abrangente e tenta provar ela nos casos específicos, né? Todo metal conduz eletricidade. Ferro é um metal, logo, ferro conduz eletricidade. Você entendeu aí, Isabelle, ou ficou confuso? Eu entendi. Oh, que maravilha. Então, vamos seguindo aqui. Ó. Então, no que consiste o método dedutivo? Né? Ele parte da dúvida sistemática. O que é? Você tem que questionar, né, todas as verdades que não são suportadas por evidências, beleza? Nada que, segundo o Descartes falava, nada da nossa experiência no mundo, né, deve se tornar uma verdade científica se não for suportado por evidências. Então, por exemplo, se você acha que todo metal conduz eletricidade, você tem que partir dessa lei que você acredita e estar sempre provando ela através desses casos. Então, é como se você quebrasse, né, uma afirmação gigante em vários pedacinhos e depois fosse juntando os pedacinhos um por um para mostrar que aquilo é verdade, beleza? Fosse pegando todos aqueles pedacinhos e juntando, assim, ó, tá? Porque é a única forma de você ver os pedacinhos lá detalhadamente. Então, você passa de uma afirmação gigante, testa ela num caso pequeno, né? Então, triturar o problema em pequenas partes. Mas tem um detalhe aqui que é confuso. Olha, Isabelle, ó. Ele fala assim, que essa dúvida que a gente tem que ter para provar as coisas, né, sobre as coisas, ela não vale para as verdades autoevidentes. Porque as verdades autoevidentes, elas são evidentes só porque elas são e pronto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Isabelle, me responda uma coisa. Você está prestando atenção? Porque a pergunta vai ser confusa. Estou prestando. Você está prestando? Sim. Então tá. Você precisa pensar se você pensa? Ah, não entendi, não. Você quer ser confuso. Para você acreditar que você pensa, você precisa pensar se você está pensando? Eu acho que sim. Não precisa. Você só acredita se você está pensando, se você pensar, nossa, eu estou pensando. Será que eu estou pensando? Não, então não. Porque para pensar se você está pensando, você precisa pensar, não precisa? Aham. Mas é isso mesmo, entendeu? Por quê? O fato de você pensar para o Descartes é autoevidente. Você não precisa questionar se você está pensando ou não. Você simplesmente está pensando. Entendeu? Isso é autoevidente. Né? Você não precisa provar que você está pensando, porque você está pensando. E para você provar se você está pensando, você precisa pensar. Entendeu? Aham. Entendeu não, né? Não. Mas é isso, ó. Você já ouviu aquela... É o cachorro aqui tentando pegar o próprio rabo, correndo do próprio rabo. Exatamente. Você já ouviu aquela frase, penso, logo existo? Não. Eita, alguém já ouviu aí, gente? Pode falar aí no chat. Alguém já ouviu essa frase, penso, logo existo? Eu não. Alguém ouviu aí, gente? Alguém? Só tô curioso agora. Essa frase é famosíssima. Famosíssima. Já. Opa, então aqui, ó, alguns ouviram, outros não. Então você pensa aí, ó. Essa frase ela foi pensada pelo Descartes para falar dessas verdades autoevidentes que não precisam ser provadas pela ciência, né? Que é o quê? Só o fato de você pensar já mostra que você está pensando. E pensar para o Descartes é existir, né? Então você não precisa questionar se você existe ou não, né? O seu pensamento já é evidência suficiente para mostrar que você existe. A sua existência enquanto ser pensante é uma verdade autoevidente. Beleza? Ficou confuso, Isabelle? Ficou, mas eu acabei entendendo. Acabou entendendo, mas é confuso mesmo. Mas, inclusive, as coisas confusas a gente consegue entender. Olha que maravilha.
Então, gente, ele tritura aqueles problemas em pequenas partes, e aí quando ele junta, gente, olha só que legal. Quando ele junta aquela teoria zona, né? E consegue descobrir uma coisa ou sobre uma coisa pequena, ele está criando síntese. Ele está juntando uma ideia grande com uma ideia pequena e criando uma conclusão, né? E aí, quando ele chega nessa conclusão, essa síntese tem que ser testada por resto da vida. O que eu quero dizer? Que ele juntou duas afirmações, ele criou uma síntese. Ó. Primeiro, todos os metais conduzem a eletricidade, é a lei universal, beleza? O exemplo, ferro é um metal. A síntese que ele chega, juntando essas duas informações, ferro conduz eletricidade. Né? Então, aí depois que ele chega nessa conclusão, ferro conduz eletricidade, as pessoas vão testar de novo essa afirmação com muitos outros metais. Entendeu aí, Isabelle? Posso seguir em frente? Pode seguir. Oh, que maravilha. Então, vamos que vamos. O segundo, cara, grande responsável pelo método científico que a gente utiliza até hoje, é esse cara aí, ó, o Francis Bacon, tá ligado? E o método dele é o chamado método indutivo, né? Imagina você, agora, Isabelle, imagina você o seguinte, que em vez de eu falar assim, ó, todas as alunas do Chicão comem batatas cruas no café da manhã, professora Andressa é aluna do Chicão, logo, professora Andressa come batatas cruas no café da manhã. Em vez de eu fazer esse processo que vem lá de cima, imagina se eu viesse de baixo, das informaçõezinhas pequenas, como se fosse grãos de areia que eu estou catando na praia, né? Como se fosse grãos de areia que eu estou catando na praia ali, para depois mostrar, ó, olha a minha lei universal aí, ó, que é o conjunto daquele bando de grãos de areia vai virar uma teoria científica. Mas como assim, professor? Espera aí, ó, eu vou explicar melhor, ó. Ó, Andressa come batatas cruas no café da manhã. Eu fui lá observar o hábito das alunas do Chicão, aí eu vi com meus próprios olhos, ó. Andressa come batata no café da manhã. Isabelle come batata no café da manhã. Michele come batata no café da manhã. Emily come batata no café da manhã. Karine come batata no café da manhã. Patrícia, adivinha? Também come batata no café da manhã. Isabela come batata no café da manhã. Joana come batata no café da manhã. Emily come batata no café da manhã, Gabriele come batata no café da manhã, Marcela come batata no café da manhã, deixa eu respirar. Tátia come batata no café da manhã, Beatriz come batata no café da manhã, Larissa come batata no café da manhã, Bruna come batata crua no café da manhã. Eita, são todos alunos do Chicão, e todas comem batata no café da manhã. Então, provavelmente, diga aí, Isabelle. O quê? Todas elas comem batatas? Exatamente. Provavelmente existe um padrão aí, ó. As alunas do Chicão têm um estranho hábito de comer batatas cruas no café da manhã. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu fui lá e observei uma porrada de alunas do Chicão comendo café da manhã e eu fui e achei um padrão aí. E por que eu usei aqui a palavra provavelmente, né? E lá no outro eu não usei? Porque você observou, eu acho. Tem como eu dizer com 100% de certeza que eu vi 30 alunas do Chicão tomando café da manhã, o que todas as alunas do Chicão fazem? Não. Mas eu tô mais próximo de descobrir o que as alunas do Chicão fazem do que alguém que não observou nada? Sim. Então, por isso que eu estou usando provavelmente. Quanto mais alunas do Chicão eu observo tomando café da manhã, mais a probabilidade maior a probabilidade de eu descobrir se tem um padrão ou não no que elas comem ou deixam de comer. Entendeu? Uhum. Olha só, então é o contrário. Enquanto Descartes pegava, ó, lá a informação grande e tentava provar com a pequena, o Bacon era a favor de você pegar um monte de informaçõezinhas pequenas e tentar construir uma grande. Vamos tentar fazer isso com uma informação mais científica, com um exemplo anterior? Ferro conduz eletricidade, zinco conduz eletricidade, cobre conduz eletricidade, níquel conduz eletricidade. Eita,
todos esses elementos são metais. Logo, provavelmente, os metais têm a propriedade de conduzir eletricidade. Então, em vez de sair da lei universal, todo metal conduz eletricidade, e para um caso mais específico, eu observei um monte de casos específicos e cheguei mais próximo de uma lei universal. Então, nesse caso aqui, ó, é a famosa indução, beleza? A indução é ao contrário. Em vez de você ir de cima para baixo, você vai de onde, Isabel? De baixo para cima. Entendeu aí? Sim. Então, gente, características do método indutivo. Ó. Você vai do específico para o geral. E para ir do específico para o geral, você tem que estar o tempo inteiro observando, analisando, né? E tentando deduzir as leis, que é essa fase aqui da inferência, né? Tentando deduzir leis e lógicas de funcionamento dessa observação. Então, você deduz a lei, faz uma generalização, né? Você vê muitas alunas do Chicão comendo batatas cruas no café da manhã, você tenta criar uma generalização, é uma regra no Chicão, provavelmente, que as alunas comam batatas cruas no café da manhã, e aí você busca confirmação, observando a maior parte de casos possíveis, né? Para confirmar a sua hipótese, para confirmar a sua teoria, né? Você tenta confirmar continuando observando a maior quantidade de casos possíveis para o resto da sua vida. Entendeu aí? Entendeu aí? Sim. Agora, gente, quem é que estava na aula aí do viés de confirmação? Quem é que estava aí? Quem é que estava na aula do viés de confirmação? Aí? Michele, professor, já ouvi algo parecido, mas a frase penso logo existo não, né? Mas procure aí a frase penso logo existo, e agora vocês já vão saber o que significa. Gente, digam aí, quem estava aí na aula do viés de confirmação? Diga aí, que quer conversar comigo. Oi, eu tava. Ô, Marcela Salvadora, nosso bote salva-vidas. Grande Marcela. Estava aí, você lembra o que era o viés de confirmação, Marcela? Sim, é uma verdade que você tem para você mesmo. É uma confirmação que você criou. Não necessariamente que você criou, né? Mas é uma coisa que você acredita por algum motivo, né? Que por te fazer bem, ou por te confirmar, ou por te fazer sentir melhor consigo mesmo, ou com as pessoas à sua volta, você escolhe acreditar nela acima das evidências. Então, são informações, conhecimentos que você tende a acreditar por alguns vícios, né? Por cima das evidências. Você tende que pode aparecer evidências ali, mas vai ser difícil você deixar de acreditar em determinada coisa, porque a sua mãe acredita, porque a sua família acredita, porque o seu grupo de WhatsApp acredita, e por aí vai, né? Porque você acha zonas de conforto no mundo, né? E aí você tem, daí o ser humano, por ser um ser social, por ser um ser gregário, ele tende a acreditar no que a maioria das pessoas acreditam, né? Ele tende a ser, porque assim ele se identifica com outras pessoas, né? Assim ele se sente confortável, ele não precisa questionar, né? Mas foi o Francis Bacon que falou, a gente tem que superar o viés de confirmação. E ele falou, gente, que o método indutivo é essencial para você questionar o seu viés de confirmação, para você aprender a absorver as evidências, né, por cima do seu conforto, por cima das suas convicções, né? Como diria Raul Seixas, para você ser essa metamorfose ambulante, né? Para você se deixar ser modificado pelas evidências, né? Marcelo, me diga uma coisa. Quanto mais você absorve conhecimento, quanto mais você encontra exemplos na vida real, estudos científicos, é maior ou menor a probabilidade de você preservar o seu viés de confirmação? Menor. Menor, exatamente. Por quê? Quanto mais informação, quanto mais você aceita informação de qualidade na sua vida, mais difícil fica para você preservar
certos valores que contradizem a realidade, né? Que contradizem as evidências, né? E aí ele falou que isso acontece por meio do método indutivo. Por quê? Quando você quer mudar de ideia, raramente você parte de uma teoria geral para um exemplo. Se as pessoas te falarem uma teoria geral, né, que contraria totalmente a sua vida, você vai achar aquilo muito absurdo, né? Mas, ao contrário, se você encontrar exemplos, né, factuais que você enxerga no seu dia a dia, no mundo, eles têm muito mais potencial de mudar as suas ideias, né? Por exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Qual é o jeito mais fácil de você entender como um carro funciona? Se você vê o carro aberto e as peças individuais funcionando, ou você vê o carro fechado com alguém dirigindo? Um carro fechado com alguém dirigindo. É mais fácil entender como é que o carro funciona se você vê ele fechado, se você não enxergar suas engrenagens? Não, é mais fácil enxergar com o olho aberto, mas é mais fácil de aprender também. Se você vê aquele contudão, é mais fácil de você dirigir um carro do que você Dirigir, pegar ele sim. e montar ele todo para Não, aprender a dirigir. dirigir, sim, eu estou perguntando entender como ele funciona. Ah, sim. Então, sim, as peças separadas. Então, se você vê as peças separadas. E é isso que o Francis Bacon está falando. É mais fácil você entender o funcionamento de um carro, o funcionamento de uma lei da natureza, o funcionamento da sociedade, se você olhar de perto as engrenagens e como ela funciona antes, né? Que aí você estará menos sujeito a se perder nos seus preconceitos, né? E passar sua vida inteira estudando uma coisa gigante, né? Uma teoria gigante que não faz sentido com o mundo real. Então, se você quer dirigir um carro, né? Que esse exemplo é ótimo. Se você quer dirigir um carro que você não precisa entender como o carro funciona para dirigir ele, né? É muito melhor se você vê ele montadinho lá prontinho. Mas se você quer entender como o carro funciona, se você quer ser cientista, é mais fácil você ver as engrenagens individuais funcionando ali. Então, gente, para o Francis Bacon, para a gente superar o nosso viés de confirmação, a gente tem que questionar os chamados ídolos da mente. Alguém sabe o que são ídolos, gente? Você sabe, Marcelo, o que são ídolos? Uma pessoa que você gosta, idolatra, assim, tem como referência? Na verdade, esse é um uso mais contemporâneo da palavra ídolo. Ídolos são representações materiais de deuses imateriais. É uma tentativa de materialização da fé. Né? Quando você entra na igreja e vê a imagem da santa, é a santa de verdade que está ali na igreja ou é um ídolo? É um ídolo? Exatamente. É um objeto que representa uma santa. Essa, inclusive, é uma palavra bíblica, né? Ídolo. Então, o ídolo você não questiona, porque ele representa no mundo material uma coisa que é de outro mundo, que você não pode observar. Percebe? O ídolo, ele é a representação da santa, ele é a representação dos deuses, ele é a representação de Deus. Então, ele representa uma coisa que está em outro mundo. E essa coisa, por estar em outro mundo, você não pode questionar. Né? Não tem como você questionar Deus se Deus não está nesse mundo material, se ele não vai responder você, se ele não vai se defender, né, e tudo mais. Então, quando você vê o ídolo lá na igreja, ele está representando uma coisa que você não pode questionar, né? E aí, como alegoria, como metáfora, como forma de explicação, o Bacon criou essa ideia dos ídolos da mente, né? São coisas que você acredita, que você tende a acreditar por cima das evidências, né? Então, são esses ídolos aqui que você tem que questionar na sua vida, segundo ele. Primeiro é o ídolo da tribo, beleza? Primeiro é o ídolo da tribo. Me diga uma coisa, vamos voltar ao senso comum lá. Ele tá falando do senso comum aqui, ó. Marcela, aquela ideia que já está ultrapassada, né? De comer manga com leite.
Foi uma pessoa só que te falou ou foi mais de uma pessoa só que te falou isso? Que se você comer manga com leite, você vai passar mal. Mais de uma pessoa. Então, veja bem, é a sua comunidade, é a sua convivência com outras pessoas que gerou uma realidade. E até hoje, pessoas escolhem não comer manga com leite, né? Porque elas acreditam nisso. Mesmo com várias pessoas em volta delas provando manga com leite e mostrando que não faz mal. Então, esse pro Francis Bacon, é o chamado ídolo da tribo, porque você convive com um monte de gente ali que acredita numa coisa, você tende a acreditar também. Então, você tem que fugir disso, em vez de acreditar no ídolo da tribo, você tem que acreditar nas evidências, beleza? O segundo é o ídolo da caverna, né? O segundo é o ídolo da caverna, que é o chamado ego, né? Ou seja, você tende a acreditar em coisas que te fazem sentir melhor com você mesmo, né? Ao invés de coisas que não te fazem sentir melhor com você mesmo. Exemplo, gente, exemplo. Por que vocês acham, gente, que existe tanta perseguição contra homossexuais hoje em dia? Diga aí, Marcela, o que você acha que tem? Porque a relação heterossexual foi a normativa durante muito tempo. E aí eles estão indo contra quando o ideal, principalmente religioso, né? Exatamente, mas isso não é culpa da religião em si, né? É que a gente aprende desde pequeno, assim, e isso são algumas pessoas religiosas que são preconceituosas, que espalham isso para ganhar voto, para não sei o quê, que elas falam que por você ter nascido heterossexual, você tem o direito de se sentir melhor do que os outros. Então pode aparecer todas as evidências do mundo que todas as pessoas são iguais, porque você vai se apegar àquilo para continuar se sentindo melhor que os outros, se sentindo melhor consigo mesmo. Porque no momento que você acha que alguém é inferior para você, automaticamente você está se achando superior. Então você está se sentindo bem. Então esse é o ídolo da caverna, que é baseado no mito da caverna mesmo, gente. Que é a ideia. O cara chegou assim, lá falando, ó, tem um monte lembra do mito da caverna que a gente discutiu? Ele foi lá para fora, descobriu que existia um mundo de cores e de texturas e de experiências, e ele chegou na caverna contando pro pessoal, olha só, eu descobri um monte de coisa lá, e aí as pessoas começam a pensar, esse fulano se acha melhor do que eu, esse fulano quer me tirar da zona de conforto, e aí o Sócrates falou que provavelmente as pessoas na caverna iam matar ele. Por quê? Porque ele estava ferindo o ego daquelas pessoas, a imagem que aquelas pessoas tinham de si mesmas. Elas passaram a se sentir menos evoluídas, menos especiais, porque agora tinha uma pessoa que tinha ido fora da caverna lá. Então, entendeu o ídolo da caverna, Marcelo? Sim. Agora, o ídolo do foro é a linguagem viciada, beleza? Imprecisa. Isso é outro ídolo que tira a gente da realidade. Por exemplo, você sabe a diferença entre a palavra homossexualismo e homossexualidade, Marcelo? Não. Eu sei que homossexualidade é uma sexualidade da pessoa. Exatamente, porque a palavra ismo, ela foi cunhada quando a homossexualidade era vista como doença pela Organização Mundial de Saúde. Então as pessoas usavam a palavra homossexualismo ou lesbianismo, né, para se referir a uma doença, né? Depois a ciência evoluiu e mostrou que aquilo não era doença, e aí as pessoas continuaram usando essa palavra homossexualismo em vez de homossexualidade. Para a pessoa que é homossexual e é rotulada com homossexualismo, você acha que ela se sente bem? Não. Não, porque ela está sendo taxada como se ela fosse doente por ser o que ela é. Né? Então, por estar usando uma linguagem viciada, uma linguagem ultrapassada, você está se distanciando da realidade. Então, isso é o ídolo do foro, ou seja, você precisa usar a linguagem correta, né?
a linguagem mais de acordo com as evidências para se aproximar. E por último, gente, a gente tem o ídolo do teatro, que é por tradição ou autoridade, né? Ou seja, você acredita naquilo porque as pessoas acreditam naquilo há muitas e muitas e muitas e muitas gerações, né? Você acredita naquilo porque as pessoas acreditam há muitas e muitas gerações. Por exemplo, você sabe se alguém votou na rainha da Inglaterra? Não, Não. Ela tá lá por quê? porque ela era filha do rei. Exatamente, porque ela é filha do rei. Então ela tá estabelecida lá por uma tradição que dura séculos e séculos e séculos e séculos e mais séculos, né? Então, quando alguém que defende uma tradição, uma religião ou algum conhecimento ancestral fala uma coisa, as pessoas tendem a acreditar porque aquela informação existe há muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Só que, segundo Bacon, você sempre tem que estar aberto para novas evidências. Se você se prender na tradição, você nunca vai, você não vai conseguir se abrir para novas evidências. Então ele coloca esses 4 ídolos aqui da mente como 4 vícios que a nossa mente prega na gente, 4 truques que a mente prega na gente, que a gente precisa aprender a superar, que a gente precisa aprender a ver através do ídolo. Você entendeu, Marcelo? Ou está confuso? Sim. Maravilha. Então, gente, esses ídolos, eles não são puros, né? Você pode ter um ídolo da tribo e um ídolo do teatro acontecendo ao mesmo tempo. Você pode ter os 4 ídolos se manifestando na sua cabeça ao mesmo tempo. Em Calma, um professor. exemplo só. Tenho uma dúvida aqui. Diga. O ídolo do fórum é muito parecido com o ídolo do teatro, que é uma tradição ou Não, e uma linguagem viciada. isso. Não consegui diferenciar. É porque o ídolo do fórum é mais por séculos, né? Tipo, uma linguagem viciada que sempre existiu na sociedade. E o ídolo do teatro é a tradição. Não, é ao contrário. O ídolo do teatro é uma tradição que existe na sociedade há muitos séculos. E aí você tende a acreditar nela só porque ela existe há muitos séculos, né? O ídolo do fórum é uma linguagem viciada, que pode ser uma coisa nova também, né? Por exemplo, o meme, né? Na última eleição passada, eu entrei em muitas discussões políticas com as pessoas. E tinha pessoas que não me respondiam com argumentos. Tinham pessoas que só me respondiam com meme. Eu jogava um argumento lá e a pessoa me mandava um meme. Eu jogava outro argumento lá e a pessoa me mandava um meme. O meme é a linguagem mais adequada para você discutir política com outras pessoas? Não. Então, aquela pessoa está usando uma linguagem viciada para se afastar dos fatos, né? Isso é claramente um caso de ídolo do foro. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu agora? Sim. O da caverna e o da tribo entendeu também? Sim, da tribo é as pessoas que você convive, né? E da caverna é o seu ego. É aquilo que você não quer sair da sua zona de conforto. E o do fora é aquela, como você usa para se blindar, né? Para não se abster do assunto. A linguagem você usa para se blindar das evidências, né? De novos descobrimentos. Né, Então, é assim, ó, é superando esses ídolos, segundo o Bacon, que a gente chega, que a gente consegue se desfazer, né? Consegue se tornar livre do nosso viés de confirmação. Gente, alguém tem alguma dúvida aí? Desculpa aí a complexidade dessa aula, bicho. Desculpa aí, eu acho que eu fui exagerei. Diga aí, Jonathan. Não tenho dúvida, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Você estava levantando os dedos. Não. Tá tranquilo. Desculpa aí a viagem, gente. Desculpa aí a viagem, mas eu sou assim mesmo. Às vezes eu compro as estrebeiras. Diga aí, pessoal. Eu tenho uma dúvida, Daniel. Ah. Conta para a galera aí quanto que você precisou estudar na sua vida para você poder dar uma aula, abranger tantos temas, trazer tantas referências.
E como é que você vê isso aí no caminho deles daqui para frente como adultos, que inevitavelmente terão que continuar seu caminho do conhecimento aí. E é isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua relação assim com os estudos, como é que você levou tudo isso na sua vida para você poder ter alcançado tantas informações e também de certa forma, ter se apropriado dessas informações para poder conduzir também sua vida, suas ações como professor. Eu acho que vai servir como inspiração aí para a galera. Gente, olha só, vou admitir uma coisa para vocês aí, para vocês verem, ó. Eu passei meu ensino médio todo achando que eu era bem burro, assim, né? Até hoje eu tenho esses problemas aí de insegurança, porque eu acho que a máquina do ensino básico que a gente está é uma máquina que serve para fazer as pessoas se sentirem burras, entendeu? Essa é a minha opinião, assim, o jeito que é estruturado as coisas, né? Pois é, o jeito que as coisas são estruturadas, elas são estruturadas para fazer a gente sentir burro, né? Porque a nós é dado todos os conteúdos de uma vez e eles são ensinados do mesmo jeito para todas as pessoas. Não interessa onde elas moram, o que elas fazem, como é a vida delas, né, em que contexto elas vivem e tudo mais. Então, o que eu vi nesses anos de professor é que os alunos que têm mais condições, que têm mais apoio familiar, né, que têm mais ajuda, que têm acompanhamento constante da família e que têm condições financeiras, são colocados como inteligentes, enquanto alunos que não têm, eles são subestimados pelas estruturas, e infelizmente, às vezes, até pelos professores. Eu dava aula no Sesc Taguatinga, e aí tinha uma aluna lá que ela era bolsista, né? Ela era bolsista, e ela veio de uma escola muito ruim. Ela veio de uma escola pública, mas que não era tão boa quanto o Chicão. Às vezes não tinha nem água encanada lá na escola dela, tá ligado? Assim, às vezes não tinha condição nem de assistir a aula, sabe? Não tinha um quadro decente, né? E aí ela, porque a mãe dela era funcionária do Sesc, ela conseguiu uma bolsa lá. E aí ela não conseguiu acompanhar de jeito nenhum, sabe? E aí eu virava para ela e conversava. A sua presença nessa escola, o seu sucesso aqui é mais importante do que de todos os outros alunos, né? Porque no momento que você acreditar em você e você conseguir, né? Você vai calar a boca de muita gente, você vai mudar o mundo, né? Porque ela era assim negra e periférica, que era minoria lá na escola, né? Então assim eu falava assim, você não tem obrigação e você não deve deixar que as pessoas aqui te façam sentir burra, né? Porque por mais que muita gente acredite nisso, eu sei que não é verdade. Eu sei que é muito mais difícil para você do que para as outras pessoas, né? Então era assim, se para eu que tive condição, né, eu me sentia estúpido no final do ensino médio, imagina para outras pessoas que não tiveram as mesmas condições que eu tive, né? Então, eu assim, até eu entrar na universidade, eu achava que eu não pensava que eu era muito inteligente, entendeu? Eu não achava que eu tinha capacidade de aprender as coisas, de evoluir, né? Muito assim, e que nem adiantava estudar, né? Porque eu nunca ia alcançar certas pessoas. E foi só na universidade que eu percebi que conhecimento não é uma corrida, conhecimento não é uma competição, né?
que o tanto de conhecimento que você adquire não se valida de acordo com o tanto de conhecimento que outras pessoas têm, né? Porque aquela pessoa que era o mais inteligente, que era o primeiro da sala, ele ganhava dia de folga, ele ganhava brinde, ele ganhava não sei o quê. Uma coisa que eu acho horrível, entendeu? A escola acha que está premiando a pessoa que é o melhor aluno, mas está fazendo todos os outros se sentirem burros, né? Na verdade, né? E aí o professor trata melhor aquela pessoa. Enfim, essas coisas estão bem internalizadas, né, na nossa cabeça. Então, pela primeira vez eu tive prazer de estudar quando eu estava lá na universidade, prazer mesmo de sentar e ficar horas, né, estudando e aprendendo coisas novas, né. Mas eu acho que o lugar mais importante para fazer isso é no ensino médio. Por quê? Porque a universidade é mais solitária. A universidade você pega matérias com pessoas diferentes. Enquanto no ensino médio você tem uma união, você faz uma trajetória com um grupo de amigos, né? E você poder compartilhar o conhecimento com eles é uma coisa maravilhosa. Então, eu estou me divagando aqui. Eu entrei na UNB em 2004 e saí só em 2016. De tanto que eu gostava de estudar. Eu queria ficar estudando pro resto da vida, né? A UNB me proporcionou a oportunidade de estudar em outros lugares que, infelizmente, as pessoas hoje não têm mais, porque o programa foi encerrado, né? E foi desmonetizado, não tem mais grana. Mas é assim, o estudo me levou a lugares que eu nunca imaginei mentalmente. Você passa a ver a realidade de uma maneira diferente, né? A realidade vira outra coisa para você. Não é prazeroso, que nem o Conto da Caverna, não é sempre prazeroso, porque você começa a ver as injustiças e as contradições que tem no mundo, né, com mais clareza, às vezes. Outras vezes não, mas assim, quanto mais informação você tem, mais probabilidade você tem de ver se alguém está mentindo para você, né? A probabilidade é maior. Ô, vou tocar uma música para terminar. Ô, desculpa, gente, eu falei demais, perdão aí. Não, pô, eu tô adorando. É porque, Tira a tela compartilhada para a gente se ver maior. como tudo na vida, infelizmente, a gente tá aí correndo atrás do próprio rabo, né? O tempo sempre tá passando, velho. Antes de você tocar a música, deixa eu só Poxa, falar uma aprendi coisa. bastante. Fala aí, Andressa. Fala aí, Andressa. Não, é que aquela frase que a professora Andressa é a aluna do Chicão, eu acho que hoje nunca foi tão verdade. Sim, Tanto demais. O tanto que eu aprendi, e eu acho que tem a ver com essa questão de a gente revisitar as mesmas coisas que a gente já estudou, com outro olhar, por outro caminho, e nessa espiral, né, de crescimento, cada vez tem uma percepção maior. Então, agradeço demais, falei 2 vezes no chat que foi um aulão, e realmente foi, né? Muito bom. Quando o Daniel falava, eu ficava lembrando, aquele meme, aquela resposta. Eu não, só fiquei em sofrimento aqui, pensando tanto que eu ia ter que ler, Andressa. Não, isso também, porque isso é verdade, né? Vocês não têm noção, tanto que o professor Daniel já estudou, a gente está assistindo. Não é uma corrida, mas a gente percebe. Não, eu vou até estudar agora também. Lembra que eu contei para vocês que eu tinha começado a ler a divisão social do trabalho, já terminei. Assim, lógico, não li inteiro, né? Li os capítulos que foram indicados, porque eu já li uma vez inteiro, um tempo atrás, não me deu vontade de ler novamente. E os capítulos que foram indicados, e fiquei super feliz e impressionado o quanto da atualidade dessas obras, que o nosso Estado, por meio até de um processo que é surpreendente no tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje, acabou levando a sociologia para o ensino médio, em 2009, até de maneira obrigatória, e é por isso que estamos aqui, porque Brasília é uma cidade muito equipada, preparada, cumpriu a regra de realização de concursos públicos para os professores. Então, a gente tem quase 100% dos professores de Brasília de sociologia formados em ciências sociais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. A gente está tendo essa oportunidade de trazer esse tipo de debate, esse tipo de aula. Isso engrandece demais ao cidadão, prepara bastante o jovem para viver a vida adulta. E eu acho que dá um cartão de boas-vindas aí ao mundo que é maravilhoso, que é o do conhecimento.
Então, assim, parabenizo aí a você pela aula, aos estudantes também, porque eu imagino que ao longo da aula sejam criadas várias dificuldades de entendimento, de percepção até do que o Daniel falou, em função de faltarem alguns conteúdos e algumas referências. E o que eu sugiro, mais uma vez, é que aproveitem a plataforma do YouTube, agora repaginada, cheia de gás, novo. Os nossos vídeos não tem nem o que falar, assim, estão muito melhores depois que o Daniel passou a nos ajudar com as suas edições, e eu acho que, assim, o conteúdo fica mais direto, menos confuso, e vocês têm a oportunidade de assistir quantas vezes forem possíveis. Então, não deixem de realizar essa metodologia de anotar tudo, criar suas próprias perguntas e acessar os materiais que a gente está disponibilizando lá também com maior atenção. Beleza? Fala, André, você queria terminar de falar? Você... Não era isso, era agradecer e dizer que dá vontade de estudar. Tipo, mas aí que tá, né? A minha vontade de estudar atualmente não é institucionalizada. Não é voltar para o doutorado, ir para o doutorado. Eu quero aprender livremente, porque a minha demanda pessoal não me permite. Mas eu acho que isso é uma cultura, a cultura de aprender, de seguir o tempo todo, né? Então, agradecer demais e vamos ouvir a música, quero ouvir música. Essa que eu caprichei hoje para vocês. Adoro. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. E mais uma, calma aí. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way, it's over with love. I've had nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change. Valeu. Pô, comecei a tocar aqui, vi que o violão tá totalmente desafinado, mas aí já era mesmo, o show que começa não pode parar, né, velho? Aí tem que ir até o fim, né?
Sabe que eu percebi tudo, né? Que estava desafinado, tinha noção Não, mas é porque completa. muda demais. É porque a suíte dos pescadores mesmo, que é a música do Dorival Caymmi, que foi a primeira que eu mandei. Não senti nada, não percebi nada. Parece até afrontoso com a obra tão maravilhosa que já há tanto tempo inspira tantas e tantas gerações, que inclusive serve como um hino nacional, um hino que conta tanta a história do nosso país, né? Tá em tantas famílias, já esteve em tantas modas, em tantas rodas de viola. Então é com o maior respeito do mundo, mesmo sendo mal tocado, tá bom? Que isso, foi ótimo. Um beijo aí para vocês. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Muita luz aí no caminho de vocês, muita sorte, muita saúde, para que o vírus não pegue mais um aí da família de nenhum de vocês, tá bom? E que a gente consiga superar esse momento aí que está passando. Finalmente, a gente já começou a ter as notícias aí da vacinação do grupo de professores. Claro que a gente ainda não fica feliz, não estamos satisfeitos, não queremos ser os únicos da população vacinados, pelo contrário, eu queria apenas ser mais um dos brasileiros com o seu direito garantido à saúde, com o seu direito garantido à cidadania, né? Então, assim, eu acho que agora o que a gente está precisando é de segurança para poder voltar a viver a nossa vida, e essa segurança precisa vir por meio da única forma que a gente conhece para deter uma epidemia de vírus, que é a vacinação. Então, a gente não fica extremamente feliz como a gente queria, ao saber que só 1.000 dos professores da rede pública do DF foram convocados aí para vacinação, ainda nas creches, sendo que nós somos 40 mil, acho que é 40 mil, né, a categoria no Distrito Federal, e não só isso, a gente não vai ficar feliz enquanto a gente não souber que os nossos estudantes, que são cidadãos entre 13 e 18 anos, 14, 18 anos, não estão seguros, nem as suas famílias, porque nós sabemos que, por mais que não manifestem os sintomas, ou que não tenham o desenvolvimento grave deles, os estudantes também são sujeitos a levar o vírus de um lugar para o outro, e eu acho que só finda isso quando a gente tiver realmente uma campanha séria de vacinação, com quantitativo suficiente para abranger toda a população brasileira, e para honrar o SUS, que é o tema do nosso primeiro bimestre, eu acho que é o tema da nossa aula desse ano para vocês, né? Então, para honrar o SUS, que era um sistema extremamente qualificado, capaz, com todas as ressalvas que foram feitas às suas organizações, com todas as suas falhas de gestão, a sua ainda defasagem estrutural e ainda a abrangência que não é completa no território nacional, mas, ademais de tudo isso, a gente ainda pode dizer que é um sistema muito forte, muito grande, ao qual é dedicado uma boa parte da nossa receita, que deveria ser muito mais do que o que tem sido dedicado lá por meio de políticas de governo, mas a gente agradece demais aí a vocês, desejo boa sorte, luz, no final de semana, beleza? Um beijo aí a todos vocês, terça-feira estaremos aqui de novamente à tarde, e sexta-feira para a parte da manhã. Beleza? Todos que quiserem contato conosco para mais conteúdo, mais sugestões, mais orientações, nos procurem no privado, da maneira que puderem, ou lá na plataforma ou no Zap. Beleza? Fiquem ligados aí, que vai vir vídeo, né? Isso aí. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Tchau. Mostra Muito o obrigado. desenho. O Jorge quer dizer tchau, mostrar o desenho dele. Tchau. Isso aí, moleque. Moleque. Ô, Jorge, eu tenho certeza que a Ana Morena e a Ceci vão adorar brincar com você e fazer bagunça com você, Jorge. Ah, sim, em breve. Se Deus quiser. Em breve. Então tá. Um beijo para vocês, viu? Tchau para todos. Andressa, eu não... Beleza. Tá bom. Tchau. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Tamo aí. Valeu. Tá bom, beijo, tchau. Tá bom. Tô aqui até o final, porque é para garantir que, se vocês quiserem falar alguma coisa, eu tô aqui, beleza? Então tá. Beleza. Se alguém quiser falar alguma coisa. Beleza? Então tá. Bom dia. Beijo para vocês.